Um momento de coragem pode mudar o rumo de várias vidas. Um garoto humilde, um encontro que ninguém esperava e um desfecho capaz de tocar até o coração mais duro. Quer descobrir como tudo isso acontece? Então prepare-se para uma história que vai te prender do início ao fim. Antes de começar, já se inscreve no canal e deixa o seu like para não perder nenhum detalhe dessa jornada emocionante. Um garoto humilde encontra a criança largada junto ao rio. Anos depois, naquele mesmo ponto, o destino dá as cartas. Um bebê abandonado, um cesto deixado na ponte, um futuro incerto. O jovem catador, envolto na pobreza, acolhe o recém-nascido. 10 anos mais tarde, um reencontro surpreendente no exato lugar. Lá está uma mulher em desespero. O que a vida reservará para esses corações unidos pelo acaso? Inscreva-se no canal se deseja vivenciar mais tramas comoventes como esta. Deixe seu like no vídeo e comente de qual cidade nos acompanha. O sol mal havia surgido no horizonte, mas Miguel já se levantava. A madrugada gelada fazia a pele se arrepiar e ele se movia em silêncio pela pequena casa improvisada para não acordar Dona Rosa, sua mãe. Ela estava doente, com febre alta e o corpo tão fraco que quase não conseguia sair do colchão. Mas aquele dia seria diferente. Havia urgência e ele precisava ser firme. Sua irmã, Clara, também enfrentava crises severas de asma e Miguel não podia mais adiar suas buscas. Com cuidado, recolheu os últimos pedaços de pão que ainda tinham, espalhou-os sobre a mesinha de madeira e deu início ao preparo do café. O cheiro era pouco, mas aquecia um estômago faminto. Enquanto a pequena fogueira crepitava, o silêncio da casa deixava no ar a constante lembrança de que a vida deles era frágil. Ainda assim, ali sobreviviam. Sustentavam-se numa batalha diária que não dava trégua. Enquanto mexia o café, ele pensava em tudo que precisava conquistar naquele dia. O dinheiro quase se esgotara e a pressão sobre seus ombros crescia a cada segundo. Ele sabia que, mais uma vez, teria de vasculhar as ruas frias atrás de algo que pudesse vender ou trocar por remédios. Não havia opção. Teria de encarar a cidade, mesmo que gelada, uma vez mais. Quando Dona Rosa despertou, parecia ainda mais abatida. Contudo, o sorriso que lhe dirigiu, apesar de trêmulo, iluminou o pequeno espaço. "Vai dar tudo certo, meu filho", balbuciou, voz rouca como um sussurro débil. Miguel, no entanto, estava ciente da realidade dura. Sabia que a mãe tentava transmitir uma esperança que ela mesma não tinha certeza se possuía. Mas por ela e por Clara, valia tudo. Carregando o carrinho de reciclagem, saiu na primeira luz do dia, enfrentando o vento que castigava as ruas vazias. Cada ruela parecia um espelho de sua alma cansada, mas havia uma força interior que o fazia seguir adiante, uma fé silenciosa num amanhã melhor, mesmo que tudo parecesse obscuro. Enquanto empurrava o carrinho, assistia à cidade despertar. A claridade tocava as fachadas antigas, ressaltando a beleza que a maioria enxergava, mas que para Miguel simbolizava somente um cenário de batalhas incessantes. Não ligava para a paisagem, e sim para a necessidade de sobreviver, de conseguir o que fosse necessário para sua família. De repente, a chuva o surpreendeu. Cada gota parecia uma lâmina fina gelando sua pele, mas ele não recuou. O tempo era precioso demais para ser desperdiçado, e ele seguiu. As ruas ficaram quase desertas, reflexo do frio intenso que expulsava todos para dentro de casa, mas não havia escolha para Miguel. Ou persistia, ou perderia aquilo que ainda sustentava a esperança de Dona Rosa e Clara. Mesmo com a água atingindo suas roupas e escorrendo pelo rosto, ele avançava, ignorando os perigos de se locomover tão cedo debaixo da tempestade. Tudo em volta era hostil, mas sua determinação superava os contratempos. Foi nesse momento que, entre o barulho dos trovões e do vento, avistou um grupo de catadores tão sofridos quanto ele. Uma das catadoras, uma senhora de rosto marcado, dirigiu-lhe um alerta. "Não se aproxime do rio, menino. O nível da água está subindo."
É perigoso demais. Ele, porém, não podia se permitir desistir. Com um leve aceno de cabeça, seguiu, cada pulsação se misturando à força da chuva e ao eco de sua urgência. Em meio à ventania, sentia que algo grande estava para acontecer, algo que mudaria irremediavelmente o curso de sua história. Chegando às margens do rio, a cena era de caos. A correnteza violenta, a chuva castigando o solo e as pedras escorregadias. Largou o carrinho para não perder tempo. Precisava verificar se ali encontraria algum material para reciclar ou vender, qualquer coisa que ajudasse. Mas então surgiu o que ele não esperava. Um choro frágil, abafado pela tempestade. A princípio, imaginou ser apenas impressão ou um ruído do vento. Parou. O choro soou de novo, mais agudo. Seu coração disparou e ele correu pelo barranco até deparar-se com algo inacreditável. Ali, num cesto velho e coberto por um pano rasgado, estava um bebê minúsculo, encharcado, chorando baixinho. Diante daquela visão, Miguel hesitou. Já tinha tantos problemas. A família dependia dele, a saúde de Dona Rosa e Clara estava cada vez mais debilitada. Mas como ignorar aquela vida indefesa? Deixar aquele bebê ali seria a condenação de uma vida a um destino cruel. Ele próprio já conhecera a dor de se sentir só e sem apoio. Recordações de sua própria infância passaram diante de seus olhos. Os dias sem ter o que comer, as noites em claro, a ajuda escassa que a mãe tentava oferecer quando ela mesma mal se aguentava. Aquele bebê evocava tudo que Miguel conhecia de miséria, mas também a faísca de esperança que faz alguém lutar. Sem hesitar mais, ele pegou o cesto. A chuva aumentou, golpeando-o impiedosamente. Porém, nada importava naquele instante além de tirar o bebê dali. Retornou ao carrinho, resguardando a criança tão bem quanto podia, e seguiu para casa. Pelo caminho, sentia um peso novo no peito, a responsabilidade por aquela pequena existência que agora estava sob seus cuidados. Quando entrou na casa, Dona Rosa encarou a cena sem acreditar. Estava deitada num colchão, trêmula, mas o olhar dela encontrou o bebê e algo em sua expressão se alterou. Clara, mesmo com o peito ofegante pela asma, tentou se erguer na cama para ver melhor. "Filho, o que é isso?" perguntou Dona Rosa, quase sem voz. Miguel, ensopado e ofegante, olhou para ela. "Eu não sei, mãe. Só sei que precisava de ajuda e não podia deixá-lo." Enquanto fitava o rosto minúsculo e pálido do bebê, Dona Rosa sentiu um misto de desespero e ternura. Como cuidar de mais uma vida quando a deles mesmos já era tão difícil? Contudo, pôde apenas estender os braços e tocar de leve aquela cabecinha molhada. Não havia muito a dizer. Todos na casa pressentiram que a chegada daquele bebê mudaria tudo. A noite caiu sobre eles com um silêncio cheio de apreensão. Miguel e Dona Rosa se revezavam para verificar se a criança respirava bem. Clara, mesmo debilitada, observava tudo, desejando contribuir de alguma forma. Era claro que manter o bebê exigiria mais do que tinham, mas ninguém se atrevia a abandoná-lo. Havia ali um laço construído no olhar e na dor compartilhada. Quando despontou a madrugada seguinte, a chuva persistia, gotejando no telhado remendado. A tosse de Clara ecoava pelo cômodo, mas, curiosamente, seu semblante parecia um pouco mais firme. Ela olhava o recém-chegado com um brilho nos olhos, como se visse ali um motivo para respirar melhor, apesar das crises. Miguel levantou-se cedo para preparar mais um pouco de café. Sentia o corpo pesado pela noite agitada, mas a imagem do bebê se enroscando no cobertor não saía de sua mente. E quando o choro fraco se fez ouvir de novo, ele correu, temendo que algo de mais grave estivesse acontecendo. Dona Rosa tentava amamentar a criança, ainda que tivesse pouca força e quase nenhum leite. O bebê não sugava direito, estava tão exausto quanto eles. Com um suspiro desanimado, a mãe estendeu o bebê a Miguel, que o recebeu com um nó na garganta. "Ele precisa de mais do que nós podemos dar, meu filho", ela sussurrou. O garoto entendeu a angústia de Dona Rosa.
também sentia medo, insegurança. Mas então, surpreendendo a todos, Clara se pôs de pé, amparando-se na parede. Sua voz saiu trêmula. Deixa que eu ajudo. Pode ser pouco, mas eu quero tentar. Embora com a respiração ainda fraca, Clara demonstrava uma determinação que fez Miguel sentir as lágrimas brotarem. Ela não falava muito, pois a asma a consumia quase todo o tempo, mas seu gesto dizia tudo. A união daqueles três, cuidando de um recém-nascido sem sequer um nome, mostrava como cada minuto era precioso. O dia correu entre tentativas de alimentar o bebê com o pouco leite que Dona Rosa ainda conseguia produzir. Miguel também fazia o possível para comprar leite em pó barato, vendendo algumas peças de metal que recolhera. O cansaço era quase insuportável, mas, a cada vez que avistava o rostinho do bebê, sentia renascer uma força que nem sabia possuir. As semanas se tornaram meses e o bebê, que Dona Rosa chamou de Mateus, continuou crescendo naquele ambiente humilde, mas saturado de afeto. A doença da mãe e de Clara ainda era um desafio grande, mas agora havia um objetivo mais forte: garantir que Mateus não sofresse os mesmos percalços. Com o tempo, Miguel começou a trabalhar varrendo um armazém, juntando trocados. Mesmo em meio às dores e ao frio, a família tinha um motivo a mais para persistir. Mateus, com o passar dos anos, tornou-se fonte de sorrisos. As primeiras palavrinhas despertavam uma alegria que compensava cada esforço, cada sacrifício. Ele era uma pequena chama de esperança naquela casa tão machucada pela pobreza. Miguel, por sua vez, enxergava em Mateus a chance de reescrever a própria história e, quem sabe, mudar seu futuro. E assim, 10 anos se passaram. Apesar das dificuldades, Mateus cresceu rodeado de amor. A saúde de Dona Rosa continuava instável. Clara ainda sofria crises ocasionais. E Miguel seguia lutando por um trabalho melhor para sustentar a todos. Mas entre eles havia laços fortes. Embora a casa fosse simples e as contas pesassem, havia união. E isso, eles descobriram, era o maior tesouro de qualquer lar. Certo dia, Mateus voltava da escola com a mochila gasta pendurada no ombro. Tinha agora 10 anos, os cabelos escuros como a noite e um sorriso tímido que frequentemente iluminava o ambiente. A caminhada até a humilde residência era de sempre, exceto pela sensação que lhe batia de vez em quando. Um eco remoto dizendo que existia algo sobre seu passado que ele nunca soubera. No caminho, parou na velha ponte perto do rio. Naquele exato lugar, fora encontrado. Ele não tinha lembranças, apenas fragmentos do que contavam a ele. Observou as águas escuras correndo abaixo e sentiu um arrepio, como se aquele lugar guardasse segredos que de algum jeito ainda o chamavam. Foi quando percebeu uma mulher ali parada, encostada no parapeito da ponte. Vestida de preto, os cabelos presos, ela chorava em silêncio. Parecia alheia a tudo. Algo no coração de Mateus o impulsionou a se aproximar. "Moça, a senhora está bem?" perguntou com delicadeza. Ela o fitou surpresa, secou o rosto com a manga do casaco e tentou compor um sorriso triste. "Estou só lembrando de coisas antigas, garoto", respondeu quase sem voz. Mateus sentiu algo estranho no peito, como se a tristeza dela ecoasse nele. Ficou por ali, sem saber ao certo o que dizer. A mulher suspirou, fitando o rio. "Anos atrás, deixei algo muito precioso aqui", disse, num sussurro quebrado, como se falasse consigo mesma. A confissão ecoou na mente de Mateus. Ele não tinha certeza do que significava, mas seu coração disparou. Ele balbuciou: "Eu fui deixado aqui nesta ponte. Meu irmão Miguel me achou quando eu era bebê." A mulher se virou de supetão, chocada, analisando cada traço do rosto de Mateus, como se tentasse reconhecer alguém de muito tempo atrás. Uma compreensão dolorosa pareceu atravessá-la. "Você é o menino que..." Ela não completou a frase. Lágrimas voltaram a inundar seus olhos e ela foi tomada por um tremor que misturava alegria e pavor. "Meu nome é Marília e você, acho que é meu filho."
Mateus deu um passo para trás, o coração a mil. Ele a encarou sem saber lidar com aquela súbita revelação. Ela então se aproximou, hesitante. Eu não tinha como cuidar de você. A vida me cobrou caro e eu fui fraca, mas nunca parei de pensar em você. Havia uma dor genuína na voz dela, algo que o fez hesitar menos. Ele não entendia por completo, mas sentia que suas raízes começavam a aparecer diante dele. Eu não sabia que você ainda me procurava, disse, sentindo uma emoção que não conseguia nomear. Marília enxugou as lágrimas e estendeu a mão, porém sem tocá-lo de imediato. Se você permitir, gostaria de saber como está sua vida, conhecer quem te criou, ver onde vive. Mateus, confuso, só conseguiu murmurar que a levaria até sua casa. Se havia alguma chance de ela dizer a verdade, que Miguel decidisse o que fazer. E assim, com as pernas trêmulas, encaminhou-se com Marília para aquele lugar simples que chamava de lar. Quando chegaram, Miguel atendeu a porta. Ao ver o semblante de Marília, algo em seu interior imediatamente suspeitou de quem ela fosse. Mateus, sem saber por onde começar, explicou. Miguel, ela disse que é minha mãe biológica. O silêncio pesou como chumbo. A expressão de Miguel era de surpresa, mas também de certo receio. Ele tinha muitas questões, muitas dúvidas, mas a urgência estava estampada no olhar de Marília, que parecia implorar para ser ouvida. Eu deixei meu filho nessa ponte há 10 anos. Ela começou, voz embargada, e me arrependo todos os dias. Miguel olhou para Mateus, depois para Marília. Ele não tinha raiva. No instante em que encontrou o bebê, escolhera salvá-lo. Agora a pessoa que o abandonou surgia para reivindicar um lugar em sua vida. Aquilo não seria simples. Marília se desculpava e ao mesmo tempo suplicava que a deixassem ficar, ao menos para ver como Mateus vivera todo esse tempo. Havia sinceridade em seu choro, arrependimento em cada palavra. A irmã de Miguel, Clara, aproximou-se curiosa, porém sem julgamentos. Ela mesma fora cuidada com dedicação e sabia que a vida era cheia de dores invisíveis. Mateus não tinha certeza de como lidar com tudo. Sentia gratidão por Miguel e Dona Rosa, que o acolheram. Contudo, ver Marília ali, sendo consumida pela culpa, mexia com seu coração. Estava dividido entre o amor que conhecia e esse laço de sangue que surgia. Miguel, respirando fundo, tocou o ombro de Mateus com carinho, virando-se para Marília. Você é mãe dele, não vou negar. Ele está aqui inteiro, porque teve quem olhasse por ele. Mas se quer se aproximar, bem, nós não somos ninguém para negar. Só não machuque o menino de novo. Marília assentiu, lágrimas renovadas no rosto. O pedido de Miguel era justo. Era isso ou nada. Reconquistar passo a passo a confiança do filho que deixara para trás. Nos dias que se seguiram, a presença de Marília na casa simples alterou a rotina. Havia momentos de desconforto, pois Mateus ainda não sabia como chamá-la. Mãe, Marília ou nada disso. Miguel também se sentia inseguro. Aquela mulher trouxe de volta memórias difíceis, mas sua dor parecia real e sua vontade de consertar as coisas sincera. Entre cuidados e silêncios, foi Clara, com a saúde um pouco melhor, quem ajudou a quebrar as barreiras. Um dia, enquanto todos estavam reunidos, ela convidou Marília para conversar sobre tempos passados, a fim de entender o que a levara a desistir do bebê. De início, foi doloroso para ambas, mas algo começou a se desfazer. A tensão, a resistência. Marília contou de seu abandono familiar, das dificuldades extremas, da falta de qualquer suporte. De como, em desespero, deixou o filho onde talvez alguém pudesse encontrá-lo e cuidar melhor dele. Miguel ouvia sem julgar, pois ele mesmo sabia o que era miséria e desamparo. Mateus, por sua vez, sentia o coração balançar. Não era fácil perdoar, mas ao mesmo tempo não conseguia ignorar o sofrimento de Marília. Cada vez que ela falava, surgia nele a certeza de que a culpa a devorara por todos aqueles anos. Talvez ele tivesse o direito de não perdoá-la,
mas também reconhecia que o rancor não o levaria longe. Certa tarde, Marília chamou Mateus para uma caminhada até a ponte onde tudo ocorrera. Ela queria mostrar-lhe, enfim, os motivos que a levaram a tomar aquela decisão no passado. Com passos hesitantes, o garoto concordou. Miguel ficou apreensivo, mas entendeu que era algo inevitável para que houvesse cura. Na ponte, Marília parou e, encarando o rio com lágrimas contidas, contou a Mateus cada detalhe do dia em que o deixara ali. As horas de desespero, a culpa que a perseguira desde então. Ao ouvir aquilo, Mateus chorou. Pensou na dor que era ser abandonado e, ao mesmo tempo, no desespero que a mãe sentira. E mesmo sem saber como, ele a abraçou, sem palavras, apenas dividindo a dor que não era só dela, mas também dele. Não posso esquecer o que você fez, disse com os olhos marejados, mas quero entender para não guardar ódio em mim. Marília soluçou e abraçou o filho com cuidado, quase temendo que fosse um sonho. A jornada para a reconstrução não terminaria ali. Ambos sabiam que o perdão não brota de um dia para o outro, mas aquele abraço representou a possibilidade de seguir em frente, mesmo feridos. Nas semanas seguintes, Marília passou a viver cada vez mais presente na rotina de Mateus. Ajudava Dona Rosa quando ela tinha crises de febre, colocava Clara para descansar nos dias de crise asmática e cooperava com Miguel nas tarefas diárias. Ainda que a casa estivesse longe do conforto, o que tinham de sobra era um sentimento de companheirismo que crescia a cada dia. Mateus, observando tudo, começou a perceber que amar não significava ter de escolher. Ele podia ser grato a Miguel, admirar Dona Rosa, amar Clara como irmã e, mesmo assim, abrir um espaço para Marília, que tentava ser a mãe que nunca pudera. O amor, percebeu ele, não se limitava a um só lado. Por fim, num jantar simples, todos se reuniram. Marília, tímida, se propôs a agradecer. Não sei como dizer o quanto vocês me ajudaram. Não sei se mereço tudo isso, mas... Obrigada por terem cuidado do meu menino. Miguel sorriu, respondendo com a calma de quem já enfrentara muitas batalhas. Nós fizemos o que precisava ser feito, e agora você faz parte disso tudo. Mateus olhou ao redor. Enxergava ali uma família que, mesmo sem luxos, formara uma rede de proteção para ele. Dona Rosa, Clara, Miguel e agora Marília. Sentia-se afortunado, embora a história tivesse começado no abandono. A vida é imprevisível, mas se há amor, tudo pode se curar, ainda que deixe cicatrizes. A noite avançou, iluminada por velas, pois faltara luz novamente. Mas o clima era de paz. Entre risos e conversas, todos se deram conta de que a verdadeira família se constrói quando escolhemos proteger uns aos outros. Ali, sob aquele teto humilde, forjara-se algo maior que o passado de cada um. E assim, naquela casa repleta de lembranças dolorosas e alegrias recentes, todos compreenderam que o destino pode ser cruel, mas o amor tem força para transformá-lo. Cada cicatriz, cada arrependimento, cada gesto de bondade era mais um tijolo numa construção que jamais se veria abalada. Inscreva-se no canal para seguir acompanhando histórias que aquecem a alma. Deixe seu like e conte nos comentários de onde você está nos assistindo. Porque no fim, a única coisa que verdadeiramente importa é entender que o amor não se mede em posses ou certezas, mas na coragem de enfrentar a dor e se apoiar mutuamente. E ali, naquela casa simples, havia a prova viva de que a maior riqueza que alguém pode ter é nunca desistir de amar, mesmo quando o mundo parece ruir ao redor.